Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eletrogênio. Neste canal nós tratamos de elétrica, tratamos de curiosidades em relação ao mundo da elétrica. Aqui nós trazemos informação, conteúdo técnico para você. Bom pessoal, eu sou o Venésio, sou estudante do último período do curso de técnico em eletrotécnica. Estou cursando pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. E sejam bem-vindos ao vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar da origem da eletricidade. Muita gente sabe que a eletricidade ela tem origem na hidrelétrica, tem origem nas termoelétricas, no sistema fotovoltaico, no sistema eólico, no sistema com geração através de biomassa, no sistema de usina nuclear. Mas aqui a gente vai trazer um conceito também químico, atômico, ou seja, o que acontece lá no átomo que tem essa possibilidade de condução de corrente elétrica. Vamos falar também de fundamentos importantes do ponto de vista elétrico, que são tensão elétrica, que é corrente elétrica, que é resistência elétrica e potência elétrica. Esses conceitos são importantes. Além disso, vamos trazer nomes importantes com relação a esses fundamentos. Vamos falar aqui do primeiro nome que trouxe uma importante contribuição a nível atômico para o que nós conhecemos hoje de eletricidade. Foi o Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Quem nunca ouviu falar no gato de Schrödinger? Aquele experimento. O Schrödinger foi um físico teórico austríaco, nascido em Heidelberg em 1887, na Áustria, e ele é conhecido por suas importantes contribuições na mecânica quântica. Schrödinger recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1933 devido à sua contribuição com a equação de Schrödinger. Mas assim, se tratando dessa área química, atômica, Schrödinger afirmava que o átomo possuía regiões com maior probabilidade de se encontrar um elétron. Imagine o sistema solar. Você tem o Sol ao centro e tem os planetas em órbitas. O átomo é bem semelhante. Você tem o prótons e nêutrons no centro, que seria o núcleo, e você tem os elétrons espalhados pelas camadas de valência. Só que para a interação entre elementos, a camada mais importante é a última, a mais distante, que é denominada camada de valência. Elementos como os gases nobres, com exceção do hélio, geralmente têm a camada de valência preenchida com 8 elétrons. Isso os deixam balanceados, instáveis, então eles têm dificuldade de reagir com outros elementos. Elementos como o cobre têm um elétron na camada de valência. Isso permite que eles doem elétrons. Já o cloro é um elemento que tem 7 elétrons na camada de valência, permitindo que ele receba elétrons. Então essa interação entre o que recebe e o que doa é o que chama de reação química. O cobre, por exemplo, que tem um elétron na camada de valência, é um excelente condutor elétrico. O alumínio, que já tem 3, ele conduz bem a eletricidade, mas nem tanto quanto o cobre. Então, essa foi a contribuição de Schrödinger para uma das contribuições, digamos assim, para a humanidade. Agora nós vamos falar da questão da tensão. Alessandro Volta nasceu na Itália em 1745. Ele foi um químico, físico e pioneiro na eletricidade e potência. É acreditado a Alessandro Volta a invenção da pilha voltaica. Mas o que é essa pilha voltaica? Lá em 1800, o Alessandro Volta introduziu a ideia de tensão elétrica. O que ele fez? Ele empilhou discos de zinco e cobre separados por uma membrana de papel umedecida com ácido. Com isso, ocorreu uma reação e que gerou uma diferença de potencial, que é o conceito de tensão elétrica. Então, acredita-se a ele a invenção da pilha voltaica.
Essa pilha voltaica é considerada o primeiro instrumento de eletricidade contínua, digamos assim. Em 1800, lá no final do século XVIII, Charles Auguste de Coulomb estudou a interação entre cargas elétricas em movimento. Os seus experimentos levaram ao conceito de corrente elétrica e foram fundamentais para entender o fluxo de elétrons, o fluxo da corrente elétrica em um circuito. Coulomb também estabeleceu princípios importantes na eletrostática. Já o André-Marie Ampère desenvolveu princípios importantes no magnetismo e nomeou a unidade de corrente elétrica. Então, provavelmente, quando você estudar, aqui é 5 amperes. Esse nome dessa unidade é acreditada a esse André-Marie Ampère. Os dois foram importantes para o estudo da eletricidade e do magnetismo e contribuíram significativamente para a ciência elétrica. Agora vamos com uma parte interessante. Em 1827, um cara chamado George Simon Ohm formulou uma lei importante. Que lei é essa? Denominada Lei de Ohm. A lei leva o seu nome. Nessa lei, o George Simon Ohm ele observou a relação entre tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. O que ele fez? Ele induziu uma corrente elétrica em diferentes materiais condutores. O que o George Simon Ohm evidenciou com o experimento? Ele evidenciou que a resistência ela é proporcional à tensão aplicada e que a corrente é inversamente proporcional a essa resistência. Agora imagine que você tenha um quarto e uma porta pequena, uma porta. Imagine a porta do seu quarto aí. Imagine que tem uma pessoa. Essa pessoa seria um elétrico que tem ali. Essa pessoa não teria dificuldade de passar ali numa emergência. Então, a resistência, o impedimento para essa pessoa passar é pequeno. Então, significa o quê? A corrente passa livremente pelo condutor. O quarto ali cheio de pessoas, por exemplo. Agora imagine um quarto cheio de gente. Imagina as pessoas em pânico. Isso, a porta é pequena. Então todo mundo empurrando ali, se pisoteando, tentando passar pela mesma porta, sobrecarregando o sistema. Ou seja, a resistência para esses elétrons passarem pelaquele condutor é alta. Então não consegue passar a corrente por ele, a corrente é menor. Por isso que quando você tem uma tensão elétrica, ou seja, mais elétrons, mais pessoas no quarto, a resistência aumenta porque está todo mundo querendo passar ao mesmo tempo. Agora, quando a tensão é pequena, você tem uma pessoa, um elétron só ali, ele passa livremente, sem problemas, entendeu? E aí, basicamente, evidencia aqui, tensão alta, resistência alta, corrente baixa. Tensão baixa, resistência baixa, corrente alta. E essa lei que ele formulou é uma das principais leis da elétrica. Agora vem uma coisa interessante. Em 1831, Michael Faraday descobriu a indução eletromagnética. O que o Faraday fez? Ele induziu um ímã através de uma bobina de um fio condutor. E o que ele notou? Que isso gerou uma corrente elétrica. E esse experimento foi um divisor de águas, porque a partir daí descobriu-se esse princípio de indução magnética que possibilitou o desenvolvimento de motores elétricos e geradores. São baseados nesse princípio do Faraday. Então o cara descobriu uma coisa fantástica. Futuramente no canal a gente vai trazer esses conceitos de indução magnética, explicar como que um motor de corrente contínua, de corrente alternada trabalha, e aí você vai entender que é um negócio maravilhoso. Não perca mais tempo, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário aqui embaixo para mim saber se você gostou do vídeo e participe da nossa comunidade para estar sempre recebendo conteúdo e a gente vai estar melhorando, trazendo informação para você. Agora que você já se inscreveu, já comentou e já deixou o like, eu gostaria de
agradecer por você ter ficado até no final, e eu gostaria de prestar minha homenagem a todos esses grandes nomes da ciência que possibilitaram, através dos seus estudos, dos seus experimentos, que tivéssemos toda essa tecnologia à nossa disposição. Eu me despeço de vocês, peço que Deus abençoe todos vocês, muito obrigado por permanecerem até aqui, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.